Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Lua. E na aula de hoje, continuando o assunto sobre comandos de loop, vamos aprender hoje sobre as variações do comando for. Bora para a prática? Então pessoal, vamos lá, vamos falar sobre o loop for hoje aqui no nosso curso de Lua. E já de cara vamos entender que nós temos duas variações importantes aqui dentro de Lua para o comando for. Uma nós vamos chamar de for numérico e a outra do for genérico. Vamos ver como é que funcionam essas instruções. Então aqui já com o arquivo da aula 10, o for numérico, obviamente, ele serve para como se fosse percorrer ou iterar uma lista, né, uma sequência numérica. Vamos ver como é que funciona isso daqui. Por exemplo, olha só, eu quero um for que conte aqui para mim que execute 10 iterações. Como que nós vamos fazer isso com o for numérico? Eu vou indicar para ele aqui, ó, a minha variável de controle, tá? Então vamos colocar aqui, ó, i igual a 0, e eu quero que ela conte, que ela tenha, sei lá, percorra aqui até 9, beleza? Esse for, ele pode receber até 3 argumentos. Então o primeiro aqui, ó, a variável de controle, está iniciando em 0, até onde vai essa variável, e ainda podemos colocar um terceiro argumento, que seria o incremento dessa variável. Então, por exemplo, se eu quiser que o i seja incrementado de 1 em 1, eu não preciso colocar nada, porque esse é o padrão, mas é a mesma coisa que eu especificar 1 aqui. Se eu quiser que o i seja incrementado de 2 em 2, eu coloco 2 no terceiro argumento. Aí eu preciso colocar. Então eu vou especificar o terceiro argumento, caso eu queira que o meu for incremente de algo diferente de 1 em 1. 1 em 1 é o padrão, então a gente não precisa colocar. Beleza? Então ele vai iterar do i iniciando em 0 até o 9. Para a gente ver isso acontecendo, vamos imprimir aqui o valor de i. Então vamos executar esse programa e tá aqui, ó, as minhas 10 iterações, tá vendo? Então ele rodou ali 10 vezes, tá? Ele iterou ali 10 vezes. Ele começou, automaticamente ele fez o controle. O i é igual a 0, beleza? Executa, incrementa, porque é o padrão dele, incrementa em 1, passa a valer 1. E assim por diante, e executa. Incrementa, passa a valer 2, executa. Passa a valer 3, executa, até que essa condição aqui de incremento seja atingida. Foi atingida, ele executa aqui, ó, e o i valeu 9, tá vendo? Ele executou e parou, encerrou o i. Esse for, encerrou o for. Esse for é o que a gente chama de for numérico dentro de Lua, beleza? É bem equivalente ao for tradicional das outras linguagens de programação, mas a sintaxe dele de construção é um pouco diferente. Vamos ver o terceiro argumento aqui. Se eu colocar 2, nós vamos ver que agora as iterações elas vão ser menores, porque agora o i é incrementado automaticamente de 2 em 2. Então a primeira iteração o i estava valendo 0, depois ele incrementou em 2, estava valendo 2. Incrementou em 2, incrementou em 2, incrementou em 2. Aí aqui ele já vai passar, né, do valor de 9, então ele encerra a execução do for. Beleza? Obviamente que eu posso executar vários comandos ali dentro do bloco do end. Eu estou colocando um comando só, mas pode ter toda uma rotina de programação. Podem ter vários comandos aqui, tá? Que a gente vai compor e cada iteração ele vai executar todos esses comandos aqui. Beleza? Então esse é o for que a gente chama em Lua de for numérico. Vamos deixar aqui, eu vou comentar para não perder o código, mas vamos agora ao for genérico, digamos assim, de Lua. Esse for agora, ele funciona da seguinte maneira. Ele precisa de pares, tá? Ele precisa de listas pares com chave valor. Ele pode percorrer uma lista normal, mas eu tenho que transformar essa lista em pares. Veja bem, vamos utilizar esse for aqui primeiro. Vamos criar uma lista que eu vou chamar de dias, certo?
E nessa lista, nós vamos colocar aqui, vamos criar uma tabela aqui, ó. Domingo, segunda, terça, vou colocar sem caractere especial, tá? Quarta, quinta, sexta, e já ficou errado, e sábado. Beleza? Bom, como que eu percorro essa lista usando o for numérico? Eu sei que o i, eu sei que o tamanho da minha lista agora é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E lembrando também que o primeiro item de uma lista, de uma tabela aqui no Lua é um 1 e não um 0, tá? Então, para o i valendo 1 até i valendo 7, eu quero que ele incremente de 1 em 1. Eu quero imprimir os valores dessa lista. Então, eu vou dar um print aqui, ó, em dias, no índice ali do meu for. Rodando aqui, nós vamos ver que agora ele imprime todos os elementos dessa lista. Tá vendo? Então, com o for tradicional, eu consigo fazer a impressão dos elementos de uma lista. É assim que funciona com o for numérico, beleza? Joia! Agora vamos utilizar o for genérico, tá? O for tradicional aqui, ó. O outro for funciona da seguinte maneira. Então, vamos colocar aqui, ó, for. Ele funciona em pares, então chave valor. Então, key value, uma variável para chave, uma variável para o valor. Pode ser outros nomes, obviamente. In, e aí vem a nossa lista. Existem vários controles de iteração que a gente pode colocar aqui. Inclusive é um for indicado para a gente percorrer strings. E vocês vão ver como que a gente faz isso. Eu já teve essa pergunta no nosso curso de Lua. Eu respondi lá nos comentários. Mas vamos ver como é que funciona isso também na aula de hoje. Então eu vou percorrer aquela mesma lista ali, ó, dias, tá? Do, end. Só que eu preciso fazer o quê? Aqui, ó, print o valor da minha... eu posso imprimir a chave ou imprimir o valor, tá? Então, posso colocar aqui, ó, key, concatenar com um tracinho e concatenar com o valor, beleza? Só que eu preciso transformar isso aqui. Então, eu vou usar uma função aqui, ó, para transformar, que retorna pairs, que retorna os iterators. Então, pairs. Transformei em pares. Executando, tá aqui, ó. Ele fez exatamente a minha impressão. Como eu pedi para imprimir a chave e o valor. Key value. Automaticamente, a chave de cada um dos elementos da nossa lista vai ser a sequência numérica, porque eu não especifiquei a chave aqui. Eu poderia criar uma lista com chave e valor. Nós já vimos como é que faz essa construção aqui dentro do curso, beleza? Aí, nesse caso, eu não precisaria usar aqui o pairs, tá? Para trabalhar com o iterator, aqui para controlar o iterator, tá? Bastaria utilizar diretamente a variável. Show de bola? Bom, mas como que eu faço para percorrer uma string? Por exemplo, nome, eu vou colocar aqui o meu nome nessa string. Como é que eu vou fazer? Nós vamos usar uma das funções de string que vai operar ali, né? Vai retornar o iterator aqui. Tem várias funções para isso. Por exemplo, uma delas é string gmatch, e aqui o nome da minha variável, beleza? E agora eu quero imprimir, posso imprimir a chave valor, obviamente, aqui, mas aqui não tem necessidade, eu quero só o valor, tá? Então, print, eu quero imprimir letra por letra dessa string. Mas falta um pequeno detalhe aqui na função gmatch. A função gmatch, ela espera, assim como outras funções de string, um pattern aqui para indicar o que eu quero retornar dessa string, tá certo? E o pattern como nós vamos construir o pattern é que está a dificuldade. Por exemplo,
Um caractere especial para o pattern é o ponto, que significa que eu vou imprimir qualquer valor, eu vou utilizar qualquer valor dessa string. Já já eu vou falar um pouquinho mais e mostrar a documentação oficial de Lua em relação a patterns, para quem quiser aprender mais. Mas vamos ver esse for funcionando. Ó. Vamos rodar e pronto, está impresso aqui. Ó, ele imprimiu letra por letra, caractere por caractere da nossa string, beleza? Tá aí o exemplo de for de como a gente percorre as strings. Agora, em relação a pattern, eu deixei separado aqui. Deixa eu procurar aqui, ó. No site oficial, o endereço está aqui, ó, www.lua.org/pio/20.2.html. Tá aqui, ó, patterns. Como que a gente constrói os caracteres que a gente pode utilizar para indicar a construção do pattern. Está vendo que o ponto é relacionado a todos os caracteres. Se eu quiser retornar somente as letras, aqui ó, %A, tá vendo? Dígitos, caracteres minúsculos e por aí vai. São as opções para construção e definição do pattern. Tem os caracteres coringas, que a gente pode utilizar, e aqui tem toda a explicação que a gente precisa entender de construção de patterns em Python. Tá aqui na documentação oficial. Como eu sempre digo, procurem a documentação oficial. Vocês vão ter toda a informação do que vocês precisarem sobre a linguagem. E ali é para a gente aprender mais sobre os patterns, onde existem outras funções que pedem a configuração, pedem a configuração dos patterns, né? E a gente fica sem saber como fazer essa construção. Como eu disse, o ponto indica qualquer, ele vai usar qualquer caractere da string que a gente passar aqui. Beleza? Então aí, pessoal, esses são os dois tipos de for que nós podemos utilizar em Lua. Eu ia falar Python, mas em Lua. O for que a gente chama de numérico e esse for aqui que a gente chama de tradicional. Vamos dar um Ctrl C aqui, só para colocar o outro for aqui, dias, e agora mais um for ali, para a gente ter aqui na tela, né, o exemplo dos três tipos das três construções que nós fizemos. São dois tipos de for, mais três construções que nós temos na aula de hoje. Tranquilo, pessoal? Aprendemos aí sobre o loop for. Espero na próxima aula, hein? Um forte abraço e tchau, tchau!